Rogério, boa noite. Hoje a gente viu o São Paulo tendo dois jogadores que vinham atuando pouco, fazendo gols. O Toró, mais especificamente, né, vinha jogando muito pouco, e o Rigoni, que não tinha marcado gols ainda com você desde que você assumiu o comando técnico. Se não me engano, o São Paulo já teve 26 jogadores diferentes, começando como titular em 2022. E você mostrou que, apesar de sempre pedir reforços, não está, digamos, largando a mão de ninguém, está dando essas oportunidades. Queria falar se esta atitude é muito pela questão física ou se o trabalho do treinador passa também em recuperar os jogadores, fazer com que eles retomem a confiança para você ter opções durante a temporada. Obrigado. Boa noite. Eu acho que poder dar oportunidade sempre para os atletas, principalmente atletas que foram formados no clube, né, que é o caso do Toró, é importante. É um campeonato puxado, começa a emendar a Copa Sul-Americana, junto com a fase decisiva do Paulista. Daqui a pouco já vem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil no meio de semana. Eu prefiro sempre trabalhar com elenco, no máximo com 25 jogadores, né? Para mim, uma experiência nova também trabalhar com bastante gente, porque às vezes você deixa de dar atenção no dia a dia para um ou outro jogador, o que a gente não quer. Eu sempre, quando jogava, eu prestava muita atenção nisso, para que todos fossem tratados da mesma maneira e tivessem, né, o mesmo tempo, cada um, de trabalho, treinamento. Essa está sendo a maior dificuldade. Mas, diante de tempo curto de jogos, que nem hoje o Toró, como você falou, não vinha nem sendo relacionado, hoje teve oportunidade, volta a aparecer, voltam a falar nele. Eu acho que é importante para o clube, para a carreira dele. Rigoni, fico muito feliz, porque é um menino muito bom de se lidar no dia a dia, um cara que está sempre de bom humor, talentosíssimo. Eu acho que o gol pode trazer mais confiança para ele, porque nós vamos precisar dele ao longo do campeonato, né, ao longo dos campeonatos. Então, fiquei muito feliz pelo gol do Rigoni. Os dois entraram bem no jogo. Aqui é um jogo sempre difícil, eu falei antes do jogo, que era uma das melhores equipes do interior que eu tinha visto jogar, e a gente conseguiu um resultado positivo, com jogadores que vieram do banco fazendo gols. Só traz coisas boas para a gente. Repórter Aline Fanelli, Band News FM. Oi, Rogério, boa noite. O Pablo Maia foi titular nos últimos 7 jogos, né? Parece que te deu ali uma opção mais fixa para esse seu sistema de jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, desse encaixe que ele te deu na equipe, e também de como ele vem com relação à questão física, já que estava numa temporada com a equipe da base antes de se juntar ao seu elenco. É verdade, eu acho que é um jogador que pode, pelo fato de ter jogado a Taça São Paulo, apesar de ser garoto, né? Então eu, por exemplo, jogava a Taça São Paulo e já emendava treino como profissional quando era mais jovem, e para mim era uma alegria, né? Porque nessa idade você ter uma oportunidade de jogar no profissional, eu acho que é um motivo de orgulho e supera qualquer cansaço. Hoje, eu queria ter colocado o Luan 30 minutos, o Luan treinou na sexta-feira comigo 30 minutos, e eu tinha a convicção que queria usá-lo hoje. 60 minutos o Pablo, 30 minutos o Luan. Fiquei triste, fiquei chateado por não conseguir colocá-lo. 30 minutos, acho que era um tempo que ele sofreu no último treino, mas ele aguentou. Então ele estava pronto para esses 30 minutos. É que as substituições foram ocorrendo. E aí eu tinha ou utilizar o Patrick, tentar dar ritmo para o Patrick, ou tentar dar ritmo para o Luan. Mas o objetivo hoje, quando eu vim para o jogo, era o Pablo jogar no máximo 60 minutos devido a essa sequência de jogos que ele está tendo. Mas tenho certeza que em breve o Luan vai ocupar essa posição. É um jogador que, para esse estilo de jogo nosso, é fundamental. Então, assim, ter o Pablo, ter o Luan, são primeiros volantes de marcação. Talvez o Pablo ligeiramente um pouco mais vai para o jogo que o Luan, e o Luan talvez tenha um poder de marcação até maior do que o Pablo. Então a gente vai tentar colocar o Luan em forma para que ele logo volte a jogar, a ter minutos em campo, porque é um jogador importante para a gente. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. O São Paulo está classificado como primeiro colocado do grupo B com uma rodada de antecedência, está na segunda fase da Copa do Brasil e vem acumulando resultados positivos. Eu queria saber
a sua análise em relação ao desempenho do elenco no momento, né, com esses 6 reforços que você recebeu. O time de São Paulo está no estágio superior ou está num estágio, no mínimo, que você esperava para esse momento da temporada, às vésperas da reta final e do mata-mata decisivo do Paulista? Obrigado. Eu acho que você fala bem quando você fala como elenco, né? O elenco vem bem. Talvez o elenco venha melhor do que o time, né? Porque muitas trocas e a gente vem jogando num ritmo parecido mesmo com as trocas. A gente vem, hoje, se eu não me engano, foram 8 alterações do último jogo, né? E o time vem conseguindo, se não apresentar um futebol brilhante, mas apresentar um bom nível de jogo, especialmente um bom nível de competitividade. A outra parte da pergunta eu me perdi, se você puder repetir, por favor. Se você aguardava o time num estágio superior ou está num estágio que você esperava nesse momento de entrada de reta decisiva? Eu acho que ele está num estágio bem superior ao que nós encontramos no ano passado, ao que nós finalizamos o Campeonato Brasileiro. É muito relativo você falar o que você espera. Acho que tem alguns jogadores ainda que a gente está tentando dar minutos e que precisam melhorar a parte de condicionamento físico, porque a característica desse time é competir até o final. Então, assim, tem 3 ou 4 jogadores ainda um pouco abaixo fisicamente, que são jogadores importantes tecnicamente para o time. Se esses jogadores chegarem ao nível físico dos demais, eu acho que a gente se torna mais forte, né? Então é o que nós estamos tentando no dia a dia convencer cada jogador de que é preciso, né, primeiro a parte de disputa, de competitividade, para que o próprio talento de cada um se sobressaia. Nós vamos descobrir nessa reta final. Eu acho que nós jogamos contra o Corinthians e eu vi no Corinthians uma equipe talentosa, que vai trazer dificuldades para a gente no futuro, se a gente conseguir enfrentá-los novamente, né? Se a gente conseguir passar antes de final. Vi no Palmeiras um time já pronto, um time ajeitado, com uma maneira de jogar diferente, mas que nós também encontramos muita dificuldade. O que eu posso prometer para vocês é a luta, é a disposição de todos. O torcedor vem sentindo isso dia após dia, que a gente se una mais como grupo, evolua cada vez mais como time. E na reta decisiva nós vamos descobrir, provavelmente, se jogar contra esses times num jogo único, provavelmente enfrentando casa, com uma dificuldade a mais, torcida adversária, campos distintos, né, tanto o sintético do Palmeiras quanto o campo rápido do Corinthians. Se nós conseguirmos passar por São Bernardo ou o Ferroviário, um dos 2 adversários que a gente vai enfrentar nas quartas de final, eu acho que nós vamos poder aí ter uma noção melhor de em que estágio esse time se encontra, o que precisa mais, o que precisa dos que aqui estão, se precisa que alguém de fora chegue ainda, se o clube tiver condições. É uma análise que nós só vamos desenvolver provavelmente nesse mês de março, começo de abril. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Rogério. O Reinaldo ele converteu 17 de 18 cobranças de pênaltis pelo São Paulo, dá um aproveitamento de quase 95%. Você que também batia pênaltis durante a carreira, como que você vê esse aproveitamento tão alto? Como que o Reinaldo faz no dia a dia? Se é algo que ele treina muito? E a gente já pôde ver você batendo falta junto com o Sara, junto com o Benítez, ainda no ano passado. Então eu queria saber como que é o Ceni, a atenção, o carinho que o Ceni dá no dia a dia com a bola parada, toda essa atenção que você tem. Obrigado. Boa noite. Eu gosto muito de trabalhar a bola parada, faltas frontais. Sara gosta muito de trabalhar isso. Rigoni tem muito talento para isso. E o Reinaldo, como batedor de pênaltis, é bem superior a mim quando eu jogava. Ele tem aproveitamento de 90%, 95%, eu tinha aproveitamento de 80% mais ou menos quando batia. E eu tenho muito mais convicção que o Reinaldo vai fazer o gol do que eu quando eu batia. Então, assim, quando o Reinaldo vai para a bola, me tranquiliza bastante nos jogos que ele está em campo, né? Sempre assume essa responsabilidade e bate bem quase todas as vezes. Ele não só converte, né? Mas ele bate com convicção. Isso dá tranquilidade para o treinador. Eu já não faço mais muita competição com eles de pênalti, mas acompanho o treinamento e nós vamos ter que treinar, logicamente, essa semana, porque há uma possibilidade, logicamente que a gente não quer, mas há uma possibilidade na quarta-feira e a gente tem que estar pronto para tudo que possa acontecer. Mas o Reinaldo, nesse quesito, traz muita tranquilidade para o treinador quando ele está em campo. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Rogério, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho, né, porque
eu acredito que essa mudança, você falou 2 respostas, dessa mudança, foram 8 mudanças em relação à partida passada, né, no elenco, e acredito, claro, que pela questão da condição física, é um campeonato que exige muito, você exige muito, claro, dos atletas, porque exige sempre o 100%, isso a gente já está acostumado, já conhece, e você fez algumas alterações. Eu queria destacar pelo menos uma coisa que eu brevemente reparei, não sei se está correto. Você escalou o Marquinhos, mais jogado pela esquerda, onde ele teve uma troca muito intensa com o Reinaldo nas subidas, e o Luciano, teoricamente, na direita, mas caindo muito por dentro, para dar um corredor para o Moreira. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa escalação, o que você esperava do São Paulo, e essa evolução do São Paulo na temporada, hoje atingindo a gente mesmo, vendo contra o Palmeiras, né, uma derrota, mas jogando bem. Pelo menos na minha opinião, é isso que vem acontecendo, essa evolução do São Paulo e a escalação de hoje inicial. Obrigado, Rogério, boa noite. Boa noite, acho que nós fizemos 25 minutos bons de primeiro tempo, e depois uma coisa que eu falei para eles, né, nós não podemos nem esperar sofrer um gol, como foi o caso do Palmeiras, para começar a jogar. E não podemos também jogar bem, fazer um gol e depois mudar totalmente o estilo de jogo. Isso é uma coisa que eu falei para que nós temos que ser sempre os mesmos, jogar sempre da mesma maneira, né? Nós tivemos esses últimos 20 minutos do primeiro tempo e os 10 primeiros do segundo tempo que nós não fomos bem, mas os outros 60 minutos eu acho que nós jogamos bem. A tua observação é correta. Eu gosto muito, vocês lembram que eu sempre pedi um jogador de velocidade pelo lado. O Reinaldo, ele já não tem, principalmente num calor como esse, a condição de passar todas as vezes no fundo, né? De chegar todas as vezes no fundo. Então eu tentei dar profundidade mais com o Marquinho por aquele lado, e o Luciano, como você observou, ele é um segundo atacante, mas hoje sem o Nestor, que é um 10, né? No meu time, ao menos, ele joga com uma função muito mais de 10, como ele está fora, o cara que melhor flutua para isso é o Luciano, né? E aí o Luciano veio jogar muito por dentro, e o Igor Gomes vem por dentro, Colorado adianta, e o Moreira, que é um jogador mais jovem, né, tem mais condição de chegar até o fundo. Nada foi feito mais ou menos para dar equilíbrio, com o Marquinho Moreira e o Reinaldo jogando um pouquinho mais por dentro, por trás. Muitas vezes você pode ter observado o Reinaldo caminhando por dentro, com o Marquinho aberto, né? E o Moreira já não. O Moreira passando mais por fora, com o Igor Gomes vindo por dentro. Nós tentamos dar o equilíbrio. O nosso time é um time que se desgasta muito, que joga muito na parte física, realmente, para poder igualar contra times técnicos, né? Como foi o caso de Corinthians e Palmeiras. A gente tem um desgaste físico muito grande, por isso é importante rodar o elenco, todos estarem bem. Se o nosso time fisicamente não estiver bem, dificilmente ele vai fazer jogos iguais contra grandes times. Repórter André Ranieri, Energia 97. Boa noite, Rogério. Bom, Rogério, o São Paulo dá para notar que tem conseguido marcar alguns gols em jogadas trabalhadas, tem uma evolução na temporada. Ele não é refém, por exemplo, de uma jogada bola parada, escanteio, né? O próprio terceiro gol do São Paulo hoje, a gente notou isso, né? Uma movimentação muito boa, Nestor, Nicão, Nestor, cruzamento, o Rigoni chamando o zagueiro, sobrando para o Toró. Contra o Santos deu para ver jogadas trabalhadas, o próprio gol que o São Paulo marcou contra o Corinthians. Então você vê assim que como time e mesmo o elenco parece que já entendeu mais ou menos o que você está buscando, e dentro de campo a gente consegue notar essa evolução. Porém, o São Paulo avançou para o mata-mata do Campeonato Paulista, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil vai afunilar. Até que ponto você acha que esse entendimento coletivo vai ser suficiente para o São Paulo ser competitivo, e até que ponto vai fazer falta alguns jogadores de maior peso? Porque, por exemplo, no mata-mata, se o São Paulo avança a semifinal e a final, vai pegar um Palmeiras com Dudu, com Rafael Veiga, com Gustavo Gomes, jogadores de nível europeu, o próprio Corinthians, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, e o São Paulo não tem, no Campeonato Brasileiro também, né, vai ter outros elencos e times muito fortes. O São Paulo não tem isso. Até que ponto que pode pesar no mata-mata do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro a ausência dessas peças que chamam a responsabilidade, que tem esse peso muito grande? É uma boa questão. Eu acho que como jogo coletivo a gente está tentando desenvolver o máximo que esse time pode dar. Eu acho que os times que você citou, e mais alguns, como Atlético Mineiro, como Flamengo, talvez é que você, né, se refira como questão de elenco, né, tem esses jogadores que podem decidir em jogadas individuais. Nós vamos descobrir
só nos enfrentarmos. Eu acho que nós tivemos alguma noção jogando contra Santos, Bragantino, Corinthians e Palmeiras, que serão nossos adversários no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 2 derrotas, em momentos distintos. Contra o Corinthians nós vencemos, mas o adversário conseguiu empurrar a gente para trás. Contra o Palmeiras nós perdemos e nós conseguimos empurrar o Palmeiras para trás. Um jogo muito aberto contra o Bragantino e um jogo bem jogado contra o Santos, né? Eu acho que se a gente puder ter um ou outro jogador, principalmente desses caras de lado que tem bom 1 contra 1, favoreceria muito. Mas nós temos que entender a condição que o clube se encontra nessa parte financeira. Mas sou muito grato pelos atletas que eu tenho, sou muito grato da maneira como eles se comportam no dia, da maneira como eles se dedicam no dia a dia. E nós vamos lutar, vamos fazer o melhor pelo São Paulo. Não vamos deixar competir 90 minutos nunca contra qualquer equipe. Tem algumas que são nós, outras que nós vamos vencer naturalmente, porque nós também temos um bom time, né? Mas tem algumas equipes com jogadores especiais mais difíceis de confrontar. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos. Então tá aí, rapaziada, a coletiva aí do Rogério Ceni, né? Foi muito boa essa questão que ele falou aí, cara, né? Que o repórter perguntou, não, mas como é que vai ser o São Paulo quando pegar times mais qualificados, com jogador mais de nome, né? É caso que o São Paulo não tem. É vontade. É isso aí, galera, que a gente vem falando. Que falta muito nos últimos anos pro São Paulo, né? É vontade, não é que o São Paulo é soberbo, que a gente é gigante e a gente... Não, pô. Né? É questão de vontade mesmo nos últimos anos. O São Paulo tem que ter vontade. Se o time rival é melhor que você, tenta igualar na vontade, cara. Na técnica não vai dar, não. Vai tomar goleado se for na técnica. Né? Vai jogar mano a mano contra o Flamengo, contra o Galo. Não tem como. Com a qualidade técnica que a gente tem. A gente tem um bom time, Então dá pra fazer um trabalho tático muito importante ali, com disciplina, com força de vontade em 90 minutos. Então é isso que o Rogério Ceni tá implantando. Eu tô achando bom isso, né? Que a molecada tá entrando com vontade, os caras mais veteranos também, pô, Rafinha, Reinaldo, os caras estão jogando bem também, né? Eu tô começando a ver, e não, isso pra mim já é concreto já, que os jogadores compraram a ideia do professor Rogério Ceni, né? Comprou a ideia do Rogério Ceni, e isso é muito importante pra nossa temporada aí, né? Porque, né, quando um time tem vontade, é difícil, né? Bater o São Paulo. Claro que a gente vai perder para alguns times que tem mais qualidade técnica, mas a gente pode fazer jogo duro com eles, sim. E em torneio mata-mata, quem sabe, né? A gente pode chegar longe, quem sabe a gente levanta uma taça, né? E eu fico feliz por isso mesmo, por ver que os caras estão empenhados no trabalho, né? Coisa que nos últimos anos a gente não via, era jogador fazendo corpo mole, né? Era treinador sendo demitido, do nada os caras começam a parar de jogar bola. Então, eu acho positivo aí essa coletiva recente, deu uma aula aí na coletiva, e o jogo hoje São Paulo fez muito bom. Vou fazer o pós-jogo, galera, tá? Talvez saia 2 vídeos aí do pós-jogo aí pra vocês aí, beleza? Tamo junto.